Oi pessoal, nós de volta com mais um vídeo de Bíblia e Teologia do nosso canal. O nosso vídeo de hoje é sobre o livro de Daniel, no capítulo 7. O sonho de Daniel, os 4 animais. O que significam os 4 animais? Daniel capítulo 7 é o núcleo do livro de Daniel. É a visão das 4 feras. Capítulo 7, versículo de 1 a 8. É a visão das 4 feras. É claro que o sonho é artificial. É o autor que inventa o conteúdo do sonho. A pessoa não sonhou, né? É um modo de transmitir uma mensagem interessante. O autor já tem o seu conteúdo. Já sabe o que está falando. Mas ele põe em forma de sonho. Assim como uma palavra, um texto qualquer se põe em forma de poesia. Ou põe em forma de uma crônica, um conto. Assim, o sonho, né? É um artifício literário para poder transmitir a mensagem. O mar é o símbolo do caos. Aquele caos primeiro, lá da criação do mundo, né? A gente fala caos primordial. É o primeiro caos, né? O mundo era uma bagunça. Aí Deus veio e organizou. Caos, que é bagunça, virou cosmos. Cosmos é algo organizado. Deus separa a noite do dia, Deus separa as águas da terra para o homem morar. Então Deus organiza o mundo, né? Claro que não foi assim também, né? Isso é só uma história, né? Um mito. Mas o cara está querendo dizer que Deus é que é o criador de tudo. Deus que organizou o mundo para o homem morar. O mar é símbolo exatamente do caos primordial. Capítulo 1 do Gênesis. Aqui tem um sentido um pouco diferente. Não é o mar, o caos primordial, não. É o mar das nações que ameaçam Israel. Lembra da travessia do Mar Vermelho? Quando o mar se abriu? Águas impetuosas à direita e águas impetuosas à esquerda de Israel. Os hebreus, no caso, eram chamados de hebreus. Eles passaram a pé enxuto pelo mar. Essas águas impetuosas são as nações inimigas de Israel. Não é que tinha, passou pelo mar e tinha água de cá e o povo passou no meio. Não é nada disso, né? É exatamente águas impetuosas, quando fala o Salmo, que são as nações inimigas de Israel, e Israel venceu todas. As do norte e as do sul. Eles falam direita e esquerda. Direita é o norte, esquerda é o sul. A direita é a Babilônia, a Síria, a Média, e no sul o Egito. Essas são as águas impetuosas. O Salmo 65, 64, versículo 8, diz assim, ó: aplacas o estrondo dos mares, o estrondo de suas ondas e o tumulto dos povos. Isso aqui é a questão das nações inimigas de Israel. No livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 22 e 29, fala assim, ó: muralhas à direita e à esquerda dos hebreus, que simbolizam as nações inimigas que Israel venceu, à direita e à esquerda. Águas tempestuosas, como eu já disse, né, são essas nações inimigas de Israel. As 4 feras que se levantam do mar simbolizam 4 impérios. Quer dizer, todos os impérios. O número 4 significa totalidade. Quando fala 4 feras, é a totalidade de todos os impérios do mundo. Por quê? O livro de Daniel é uma luta contra o imperialismo. No caso do tempo de Daniel, o imperialismo grego, do rei Antíoco IV Epífanes. Toda fera selvagem é feroz. Todo império é opressor, explorador, destruidor das pessoas mais fracas, tira a liberdade e a vida das pessoas. Então o império parece uma fera. A primeira fera é o leão, com asas, que representa Nabucodonosor, o império babilônico. É o leão. A segunda fera é o urso, com 3 costelas na boca. Quer dizer, ele é voraz, ele mata e fica com as costelas do animal ou da pessoa na boca, né? Isso significa voracidade, ele é voraz, ele é selvagem, né? Esse urso, que é a segunda fera, representa o Império Medo, da Média, uma região ali no Oriente Médio, os Medos. A terceira fera é o leopardo, pode ser pantera, alguns chamam de pantera. É o leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, que simboliza a totalidade do poder, né? Simboliza o Império Persa, na sua universalidade, né? O Império Persa, por isso que é o número 4. E a quarta fera é o Império de Alexandre Magno, é o Império Grego, que foi dividido pelos 4 generais dele, que ele morreu sem deixar descendente. Alexandre o Grande, ele chama Alexandre Magno, e o império dele foi dividido entre os 4 generais dele.
E na terra de Daniel, na Palestina, ficou exatamente o antigo quarto Epífanes. Os judeus então ficaram sob a dominação dos Seleucidas, com seus 10 reis. É o significado dos 10 chifres do capítulo. O chifre significa poder na Bíblia, né? Então, chifre não significa traição, chifre significa poder. Então são 10 reis, são os 10 chifres de que fala o texto. O chifre pequeno era o rei antigo quarto Epífanes, que ficou lá na Palestina. O objetivo dele era destruir a identidade judaica, a identidade social, política, religiosa, cultural dos judeus, e obrigar os judeus a assumir o jeito grego de ser, o jeito grego de pensar e de viver a religião. Uma religião idolátrica, né? A religião pagã. E os judeus resistiram, não aceitaram isso, né? Esse é o cerne do livro de Daniel, né? A resistência, a luta dos judeus contra o antigo quarto Epífanes, que queria helenizar, ou gregalizar, né? Não existe essa palavra gregalizar, mas existe helenizar, que é a mesma coisa, o povo judeu. Antíoco era um cara arrogante, o rei era arrogante, era orgulhoso. Para chegar ao poder, ele matou todos os seus concorrentes. Então o texto fala, um chifre que tinha olhos para se orgulhar e boca para dizer apenas insolências, apenas palavras maldosas e malvadas. Esse é o pequeno chifre do texto, é o antigo quarto Epífanes. A fera então significa a autoridade política do império, a autoridade política imperialista, que no fundo, desumaniza as pessoas, destrói as pessoas. De repente, um ancião, que é um velho, idoso, um ancião, que no caso aqui é Deus, Javé, com veste branca significa majestade, né? Majestade celeste, e cabelos brancos, quer dizer, eternidade. Ele aparece sentado num trono de fogo. Trono de fogo significa uma transcendência que a gente não atinge, inatingível. Porque Deus para eles era inatingível, né? Inacessível. Morava no céu e não tinha jeito de vir aqui na terra, então vinha anjo e arcanjo principalmente, né? Em nome de Deus. Então sentado num trono de fogo, que significa transcendência inatingível. Então Deus, esse ancião, está pronto para julgar o imperialismo e conduzir a criação toda, todos os povos, a vida e a liberdade. Só o reinado de Deus é que vai fazer com que as pessoas tenham vida e liberdade. Porque os reis aqui da terra só querem saber de morte, opressão e exploração do povo. O trono simboliza o julgamento. O fogo torna Deus algo inacessível, porque você não põe a mão no fogo. Você não pode se aproximar demais do fogo, né? Então você não se aproxima de Deus, né? Ezequiel, capítulo 1, gosta de falar isso, né? Essa transcendência inatingível de Deus, que é o fogo. Então, rios de fogo que saem do trono significa sentenças de Deus que chegam ao seu destino, né? O fogo é símbolo de Deus. Rios de fogo quer dizer, vem sentenças lá do céu até aqui na terra para poder julgar o imperialismo. Milhares de pessoas, eu falo miríades de miríades, milhares e milhares de pessoas são aqueles que acreditam em Deus e participam do projeto de Deus, do novo projeto do reino de Deus, contra o imperialismo. Tem um livro aberto, que é o livro da vida, o famoso livro da vida, né? Um livro aberto onde tem o registro de todas as ações humanas, as boas e as más, e contém o destino dos homens. Esse é um livro da vida, né? Quem fala isso, lá em Êxodo, tem uma menção desse livro. Êxodo capítulo 32, versículo 32 e 33. Depois o Salmo 69, versículo 29. E Salmo 139, versículo 16. Lucas capítulo 10, versículo 20. E Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Todos esses textos falam desse famoso livro da vida. É claro que não existe livro da vida no céu, né? Não existe isso, né? É só uma ficção, um modo de falar de que Deus controla a nossa vida. O reino de Deus é apresentado como reino humano, criado em mais semelhança de Deus. É um reino igualitário, um reino eterno, um reino que não existe desigualdade entre as pessoas, não tem um que manda de mais, outro que manda de menos, não existe aquele que oprime as pessoas, que explora as pessoas. É um reino sempre igualitário. Como Deus é, né? Pai, Filho e Espírito Santo, para nós cristãos, é igualitário, né? Pai, há uma comunhão perfeita entre os três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é um reino igualitário. É aquela pedrinha que se destacou da montanha e destruiu todos os impérios. Como está no capítulo 2
de Daniel e no Salmo 8. Uma pedrinha que saiu da montanha. Montanha é Deus, a presença de Deus, né? A morada de Deus. A pedrinha que sai é uma pedrinha de Deus que sai para poder destruir todos os reinos, os impérios do mundo. É o famoso reino de Deus. Essa pedrinha é o reino de Deus. Então os 4 impérios, representados pelos 4 animais, serão julgados. Mas especialmente será julgado o Antíoco IV Epífanes, que é arrogante e perverso. É o pequeno chifre, que é arrogante e perverso. E vai ser cortado em pedaços e retirado ao fogo. Esse vai ser o destino do Império Grego, né? Que dominava, através dos Seleucidas e de Antíoco, dominava a Palestina. Agora o projeto do reino de Deus vai vencer o poder destrutivo do imperialismo. Essa aqui é a grande mensagem do livro de Daniel. Para Daniel, o reino de Deus é o povo de Israel fiel. Ele fala, os santos, né? Aquele povo que não aderiu, não aceitou a política helenizante de Antíoco, que queria obrigar os judeus a se tornarem gregos. Para os cristãos, para nós cristãos, o reino de Deus é a pessoa de Jesus, é a mensagem de Jesus. Então Daniel insiste nessa quarta fera, que é o Império Grego, né? Que dominou o povo judeu. Antíoco IV eliminou 3 reis que concorriam com ele. Por isso que falam que ele eliminou todo concorrente. Antíoco IV blasfemou contra Javé e perseguiu os fiéis judeus chamados de santos. Mas a perseguição vai durar pouco. Quanto tempo vai durar a perseguição? 3 anos e meio. O texto fala assim, ó, a perseguição vai durar 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. É o versículo 25, né? O que é isso? 3 anos e meio. Significa metade de 7. 7 é perfeição. 3,5 é um tempo limitado. A perseguição vai acabar logo. É um tempo limitado de perseguição. Isso que é o 3,5. Você pode traduzir também 3,5 meses, que são 42 meses. E em dias, parece que se eu multiplicar 42 meses por 30, dá mil e poucos dias. É o mesmo número. 42 meses significa também 3 anos e meio, significa o tempo limitado da perseguição. Antíoco IV muda o calendário das festas, das comemorações judaicas, porque ele quer entronizar o Zeus, que é o deus grego, lá no templo de Jerusalém. Isso é a abominação da desolação, né? Era um absurdo, né? Você querer colocar uma imagem de um deus lá no templo de Jerusalém. Então Daniel fala no capítulo 12, versículo 11. Isso é uma abominação da desolação. É igual você chegar, por exemplo, e colocar uma imagem de outra igreja, de outra religião, dentro da capela do Santíssimo. Por exemplo, você colocar uma imagem que não é da nossa igreja, que não é nada a ver conosco, que é mais superstição, colocar na capela do Santíssimo. Isso é uma abominação da desolação, né? Altíssimo aqui significa o povo dos santos, né? É uma coletividade que substitui a expressão filho do homem, que vai julgar todos os impérios debaixo dos céus. É o filho do homem, que para nós é Jesus, né? Ele que é o revelador do reino de Deus. Agora, Deus que vai ser o rei de todo mundo, porque Deus não desrespeita as pessoas, Deus não oprime as pessoas, Deus não explora as pessoas. Então o rei vai ser Deus. É o reino de Deus que nós falamos, né? Não vai ser homem nenhum, vai ser a própria pessoa de Deus na figura de Jesus. Esse é o capítulo mais importante de Daniel, capítulo 7, das 4 feras, né? Está querendo dizer, nós vamos vencer todo o imperialismo. Engraçado, né? O Império Romano acabou, era poderosíssimo. O Império Persa, que era impressionante, acabou. O pior deles, que era o Império Assírio, acabou. O Império da Média, que até os romanos tinham medo do Império da Média, acabou. O Império Romano Germânico, depois do Império Romano, acabou. E a igreja não acabou até hoje. Nós estamos aí firmes, 2000 anos e a igreja não acaba, né? Então, nós pregamos o reino de Deus através da pessoa de Jesus. E Jesus julga todos os impérios debaixo dos céus e não quer que ninguém mate nem explore as pessoas. Esse é o nosso vídeo de hoje. Um abraço, fiquem todos com Deus.